E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de algoritmos e programação de computadores 1. E agora nós vamos falar de estruturas de decisão na linguagem C. Assunto básico, porém super importante, e eu vou mostrar de modo prático e rápido agora para vocês. Já deu seu like aí e também se inscreva nesse canal. O primeiro tipo de estrutura de decisão é a simples, onde eu tenho aqui o if, que é meu comando C, que vai fazer toda essa verificação e essa estrutura de decisão simples, onde eu tenho uma expressão lógica que vai ser testada entre parênteses e eu tenho a abertura de chaves, como eu tenho dois ou mais comandos, que é o caso aqui. Nesse outro exemplo eu só tenho um comando, então não preciso abrir e fechar chaves. Aqui o if vai verificar o conteúdo da variável média. Se ele for maior ou igual a 7, vai mostrar aprovado na tela. De forma gráfica, nós temos essa execução aqui, onde eu verifico uma condição. Se for verdadeira, executa os comandos, se não, ele vai pular esses comandos e segue o fluxo normal do nosso programa. Aqui nós temos a exemplificação dos dois modos de utilização do if, com apenas um comando, onde eu não uso abertura e fechamento de chaves. Aqui eu estou verificando o que foi digitado pelo usuário, onde eu vou ter a entrada pelo getChar e a saída na tela com o printf, que vai imprimir essa expressão aqui, essa string. Para isso eu vou incluir a biblioteca standard.io, std.io. Esse I/O é de input e output, uma das bibliotecas mais utilizadas e mais famosas da linguagem C. Aqui nesse código do meu lado direito, eu verifico também se foi digitada a palavra P, a letra P, e eu tenho aqui a execução de 3 comandos. Eu vou testar aqui para vocês no meu CodeBlocks, para vocês visualizarem bem o funcionamento do meu C. Vou colocar Build and Run para executar o nosso código. Então ele está esperando que eu digite algum caractere e eu vou digitar justamente o P. Você digitou P, pressione outra tecla. Então funcionou normalmente. Se eu colocar aqui sem o acento, vai melhorar ainda mais. Vou colocar um espaço aqui. Vamos testar. Então vou digitar o P. Você digitou o P, pressione outra tecla e termina o nosso programa. Bem simples, mas mostra bem a utilização do meu C, do meu if. Agora eu vou mostrar os ifs aninhados, onde eu tenho um if dentro de outro if. Então eu falo que o if interno está aninhado. Olha só, se o conteúdo da variável ch for maior ou igual a A, eu vou executar outro if e ele vai verificar se o conteúdo da variável ch é menor ou igual a Z, ou seja, o que for digitado tem que estar entre A, incluindo A, e Z, incluindo Z. E aí vai mostrar, nesse caso, você acertou. Se eu não quiser fazer os ifs aninhados, eu tenho esse outro modo de escrever, de codificar. Então eu tenho if ch maior ou igual a A e ch menor ou igual a Z, ou seja, eu estou utilizando o operador lógico AND ou E. Agora vamos passar para a decisão composta, que vai utilizar o senão ou else. Então ele vai para um fluxo se a condição for verdadeira e para outro fluxo de comando se a condição for falsa. Olha só o gráfico. Então se a condição for verdadeira, vai executar os comandos A1 até AN, e se for falsa, vai executar de B1 até Bn. Vai para um fluxo ou para outro fluxo. Aqui está a codificação do que está visualizado nesse gráfico e é bem interessante. Lembrando que se tiver apenas um comando, você não precisa abrir e fechar as suas chaves. Então o comando if só vai executar as instruções caso a condição de teste seja verdadeira. E só vai executar o bloco do else se a expressão for falsa. Então aqui eu tenho o mesmo exemplo do P, mas agora fazendo
um comando se você não digitar o P. Vou colocar ali já no meu Code Blocks para a gente testar. Então, vou até tirar essa parte de pressione outra tecla e vou colocar de fora. Interessante que você indente o seu código para uma melhor leitura, legibilidade. Então, vou colocar o else aqui. Como só tem agora um comando, eu vou tirar o abre e fecha chaves. Vou colocar aqui o outro printf. Vou indentar. Você não digitou o P. Então, vai fazer isso dessa maneira. O interessante é que o nosso Code Blocks, se você coloca aqui, ó, o cursor num elemento de abertura de parênteses ou de chaves, ele vai mostrar o fechamento dele. Tá? Vamos testar então o código. Build and Run. Vou digitar aqui agora o K. Você não digitou P. Então funcionou aqui normalmente na nossa estrutura de decisão composta. Agora vamos a mais um exemplo onde eu vou evitar divisões por zero fazendo verificações com o comando if e else, ou seja, uma estrutura de decisão composta. Aqui eu vou estar incluindo 3 bibliotecas e vou pedir que digite 2 números. Vou usar agora o scanf para receber esses números e vou tentar aqui a divisão se o B, e só nessa condição, se o B for diferente de 0. Na verdade, ele vai testar o 0 e ele verifica 0 como false. Isso já é padrão da linguagem C. Então, se você não quiser usar a palavra false, você pode usar o 0 sem problemas, e é isso que ele está fazendo aqui. Então, aqui, o 0, como é falso, ele não vai entrar. Então, se for o 1 ou qualquer coisa diferente de 0, vai fazer a divisão. E se for 0, vai entrar no else, porque o 0 é false, então vai entrar no else e vai dar não posso dividir por 0. Vamos copiar esse código e também testar no meu Code Blocks, que é importante que a gente treine sempre os códigos. Vamos colar aqui no nosso Code Blocks. Vamos ver se está tudo certo. Build and Run. Digite 2 números. Então eu vou digitar o 3 e justamente o 0. Ó. Não pode dividir por 0. Então funcionou normalmente. Vamos testar de novo, agora dividindo sem ser por 0. 6 dividido por 3. Deu resultado 2, então está funcionando corretamente o nosso programa. Agora eu vou mostrar outro código onde eu tenho vários ifs aninhados, que são ifs dentro de outros, e também eu tenho vários else. O que ele vai fazer? Vai pedir para digitar um número, vai ler esse número e vai guardar na variável número, que é do tipo inteira, e nós temos aí, ó, se o número for menor que 0, vai mostrar número menor que 0 e não vai seguir todo esse else. Já vai vir por system pause. Se não, se ele for então 0 ou qualquer coisa diferente, aí for maior que 0, no caso o próprio 0, 1 e assim por diante, vai cair aqui no else, ó. Então, se o número for menor do que 10, então se tiver entre 0, 1, 2, 3 até o 9, vai dar certo. Aqui, como não tem o igual, não entra aqui nesse caso o 0 e também não entra o 10. Então, aqui vai até o 9. Então, ele vai mostrar número maior ou igual a 0 e menor que 10. E se não for dessa maneira, se for, por exemplo, o 11, que é maior do que o 10 e também maior do que o 0, vai entrar nesse else aqui, ó. E aí vai verificar se o número for menor do que 100. Então vai mostrar que o número é maior ou igual a 10 e menor que 100. Se não, vai falar que o número é maior ou igual a 100. Ou seja, tem toda uma lógica embutida nesses ifs aninhados. Ou seja, também é importante que a gente faça a indentação para ler esse código, para a gente não se confundir. E se nós tivermos ifs aninhados, de qual if o else pertence? O else é sempre associado ao if mais interno. Então, nós vamos verificar aqui nesses dois exemplos, quando que o z igual a b, na verdade a variável z recebe b, será executado, que é essa última instrução aqui. Então, ela é vinculada, nesse caso, a esse if aqui, ó, esse if que está
mais próximo do else. E nesse outro caso aqui, como tem inclusive as chaves, ajuda muito a ver. Então vai verificar se o n for maior ou igual a 0, entra aqui. E se não for maior ou igual a 0, vai entrar z igual a b. Então, essas condições aqui, ó, quando n for menor que 0 e quando n for maior que 0 e a menor do que b. Vamos a mais exemplos para a gente treinar. Aqui eu tenho um programa que pede que digite a sua idade, vai mostrar isso na tela, vai fazer um scanf atribuindo esse inteiro, a variável inteiro i ao que foi digitado. Se a idade que está aqui dentro da variável i for maior do que 70, vai mostrar esses dois comandos. Você está na melhor fase, aproveite a vida. Se não, aí vai verificar se o i for maior do que 21. Note que aqui para ele é só um comando, tá certo? Então não precisa abrir e fechar chaves. Então eu tenho aqui, ó, o i maior que 21, vai mostrar você adulto, se não, ainda há muito o que fazer. Ou seja, vai entrar aqui se for 21, se for menor do que 21 e incluir também o 21, porque aqui não usou o maior ou igual. Então é importante que vocês treinem muito o uso do if para ficar familiarizado, para que vocês fiquem muito bem acostumados com essa lógica dos ifs. Mais um código aqui, onde eu vou ler três números inteiros, e ele vai verificar. Se o A for maior do que B, vai mostrar, então vai verificar se o A for maior do que C. Então vai mostrar que o maior número é o A, se não, o maior é o C. E aqui tem outro else, que é o else desse cara aqui, ó, desse primeiro if. Então vai verificar ainda se o B for maior que o C. E aí vai mostrar o maior é o B, se não vai mostrar que o maior é o C. Ou seja, esse programa aqui verifica qual é o maior número entre 3. Então, para isso, ele faz uso de um if, dois ifs, três ifs, e eu faço toda essa verificação. Aqui, outro modo de fazer esse código, esse software, onde eu leio os três números da mesma maneira, mas eu verifico aqui, ó, e uso uma variável auxiliar D. Se o A for maior do que B, então D recebe A. E se não, o D aqui vai receber o B. Ele é uma variável auxiliar, mas ele faz ainda essa verificação aqui, ó. Se o C for maior do que o D, então o maior é o C. Se não, é o D. Para evitar que a gente tenha muitos ifs e fique um código ruim, foi criado o switch, que ele vai verificar uma expressão e vai também verificar se é igual a OP1, executando vários comandos, e eu tenho que fazer um break para ele não olhar mais o que vem em seguida, e também nós vamos fazer vários cases, eu posso fazer inúmeros cases aqui, e também um default, que é para o caso de não cair em nenhuma dessas condições. Aqui uma utilização do switch para uma calculadora, onde eu vou verificar a digitação de um número e vou ter o scanf aqui, ó. Ele está explicando aqui como digita o número, o operador e outro número, e aí eu vou ler. O operador é um caractere e aqui eu tenho dois números do tipo float, que vão ser guardados em número 1 e número 2. E aí ele vai verificar o OP, qual operador é? O mais. Ele então vai fazer uma adição, o menos, uma subtração, o asterisco, uma multiplicação e o barra vai fazer uma divisão. Se não digitar nenhuma dessas opções, vai cair no default e aí vai mostrar operador inválido. Ou seja, muita lógica e de uma maneira bem legal sendo colocada aqui no meu switch. Vamos testar aqui para vocês verem o poder do switch nessa minha estrutura de decisão. Vou colar aqui. Vamos no Build and Run. Então digite número, operador e número. Então quero o 12 dividido por 4. Vou dar espaço aqui. Olha lá, 3. Vamos testar de novo. Agora eu vou fazer uma operação toda estranha. O 7, 1 igual a 2. Operador inválido. Então funciona plenamente esse nosso código.
Agora, por curiosidade, eu vou falar sobre a estrutura de blocos e a declaração de variáveis dentro desse bloco aqui de um if. Funciona para qualquer bloco que use abertura e fechamento de chaves. Então, esse int i só vai valer dentro desse escopo aqui desse bloco. Então, nesse caso, fora desse escopo, a variável i não existe neste ponto do programa. Então, aqui, fora desse bloco, desse escopo, nós temos que a variável i não existe.